Nós terminamos a aula passada falando aqui sobre os processos de fabricação e eu vou retomar rapidamente isso aqui e vou encerrar mostrando os processos de fabricação dos transistores tipo de campo isolado, tipo MOS. Esse quadro aqui mostra aqueles passos de fabricação do transistor bipolar. E o transistor bipolar, basicamente, a gente tem que ter uma junção tipo NP e outra tipo PN para formar os três terminais dele e para ter essa característica de injetar corrente na base e ela ser amplificada no coletor. Partindo do wafer puro, a gente viu que se deposita uma camada de isolante por meio de oxidação, alternadamente camada fotorresistiva e máscaras para exposição e sensibilização dessa máscara, assim se remove por etching ou remoção de material quimicamente. Todos esses passos até aqui foram só para conseguir desenhar as geometrias de duas partes isolantes, né? Todos esses passos. Depois disso, parte do dispositivo está protegido, então se pode fazer a difusão com material tipo P, uma certa região que ficou exposta. Volta-se para o segundo passo, que é fazer a oxidação na superfície para criar uma camada isolante novamente. Repetem-se aqueles vários passos para se desenhar mais uma camada de elemento fotorresistivo que seletivamente vai expor uma janela menor em cima daquela difusão tipo P. Então, desde o início do processo até aqui, basicamente foi para se desenhar duas difusões pequenas. Após a remoção, então, do material que ficou exposto, se faz uma difusão tipo N bem no meio daquela difusão tipo P, mas com uma profundidade e um diâmetro menor. E após isso, se inserem metalizações em cima de forma a que se consiga tocar no substrato, que é levemente tipo N, uma metalização que vai tocar a base dele naquela difusão tipo P, intermediária, e uma metalização que vai botar o emissor naquela pequena difusão tipo N, feita no meio dele. Então vocês veem que é uma coisa bem pouco intuitiva olhar, mas a estrutura está aqui. É um tipo N, tipo P em vermelho e tipo N de pequeno aqui em cima, que se fez alternando essas camadas. E cuidado, agora vocês vão ver que existem transistores tipo NPN e PNP implícitos em tudo que é lugar dentro do circuito. Cuidado, isso é um spoiler. Isso vai ser um problema logo mais tarde. Na aula que vem a gente vai ver um problema sobre isso aí. Porque toda vez que eu fizer várias difusões intercaladas sobre o substrato, criam-se transistores NPN e PNP parasitas. A construção do transistor NMOS, então. O NMOS e o PMOS eles vão ser, respectivamente, montados aqui no lado... Deixa eu confirmar aqui. Direito vai ser o PMOS e no lado esquerdo vai ser o NMOS. O P... Opa, achei que alguém tivesse falado comigo. Se inicia aqui por uma construção de uma camada isolante pequena do lado do NMOS, de óxido de silício, porque o substrato já vem naturalmente dopado tipo P, levemente dopado tipo P. O NMOS ele vai ser construído diretamente sobre o substrato. O PMOS vai ter que se construir uma região tipo N em cima dele. Porque o NMOS é construído diretamente sobre um substrato tipo P, e o PMOS é construído sobre o substrato tipo N. Cuidado que agora o elemento, a parte ativa dele não é mais uma junção PN, mas é um gate, que é uma camada condutiva sobre uma camada isolante que foi depositada e abaixo dela vão se acumular as cargas no canal. Então aqui no segundo passo a gente ainda não enxerga o formato do transistor, mas o transistor é como se fosse um capacitor, sendo uma camada condutiva em cima do gate e uma camada, desculpa, uma placa é o gate e outra placa está no substrato. A difusão, para se formar o tipo NMOS, ela vai somente atingir essa região exposta. Então, do primeiro passo para o segundo, surge esse poço tipo N aqui, o NWL, a partir de uma difusão de fósforo, que é o elemento que vai dopar tipo N, parte do substrato. O substrato é naturalmente levemente P, mas se você botar a suficiente quantidade de impurezas, ele adquire a característica tipo N.
O passo seguinte, olha só, foi determinar aqui que vão ser as regiões ativas, que são as regiões de gate. Aqueles primeiros passos, eles só desenharam esse poço tipo N aqui. Agora vai se aplicar uma camada isolante ao longo de todo o circuito, por oxidação, porque aí vai criar óxidos de silício ao longo de todo o dispositivo. E em algumas regiões, esse óxido de silício ele tem que ser muito mais bem controlada para criar isso aí, esse óxido de silício que se chama polissilício. Porque essa pequena camada de óxido de silício criada em cima, ela já não vai ser mais uma camada que é cristalina, que segue aquela mesma orientação do substrato. Vocês lembram que o substrato ele é perfeitamente orientado a um cristal grande. Aquilo ali de cima já não é parte do cristal, é uma camada depositada bem fina, a mais fina de todas. Isso aqui é subnanométrica a espessura dessa camada. E quanto menor ela for, melhor é, porque vai acumular mais cargas nesse capacitor. Então aqui, essa regiãozinha que se diz aqui, gate de polissilício, vai ser um isolante. Então, uma pequena camada, bem fina. Depois disso, se faz uma implantação iônica de um tipo diferente, com arsênico. Claro que aqui foram omitidas vários passos para se fazer a colocação dessa máscara fotorresistiva aqui. Aplica uma máscara sobre todo o silício, expõe de forma controlada a regiões da luz, vai lá, se revela a parte que pode ser lavada desse fotorresistivo para abrir um espaço aqui onde vai ser aceita a impureza. Se aplicou essa impureza tipo N, arsênico, e ela se difundiu ao redor do gate, vejam bem, e criou pequenas duas difusões tipo N aqui, que vão gerar o transistor tipo NMOS no canal N. Olha só que interessante, o próprio material que vai ser o gate, ele foi usado para proteger parte do transistor, já durante a difusão, porque a difusão só vai ter efeito no substrato que está embaixo. De novo, uma nova camada em que se aplica o fotorresistivo, mas agora protegendo todos os transistores tipo N, para que a próxima difusão de material só atinja o transistor tipo P. E agora nós vamos fazer o mesmo processo de forma que a implantação de boro atinja e crie um pequeno pocinho, uma difusão de P, dentro daquela difusão N que a gente já tinha criado ali. Então, olha só, o transistor tipo N são canais N, o P são canais P, difusões P, e aqui no centro, essas barrinhas que ficaram aqui, que eu disse que é tipo polissilício, vão ser os gates dos dispositivos. E quando eu aplicar uma diferença potencial entre essa parte aqui e o substrato, aqui, ó, uma diferença potencial positivo no tipo N, ele vai atrair cargas aqui embaixo e esse canal N que está separado em duas difusões, ele vai se unificar com mais íons sendo atraídos e aí vai conduzir corrente através do canal. De uma forma diferente no transistor tipo P, quando eu aplicar uma tensão negativa em relação ao substrato dele, que é esse poço N-well aqui, ele vai atrair íons tipo P aqui e vai formar um canal aqui por baixo. Então vejam, todas essas... Aqui foi uma parte, como se diz, um passo a passo reduzido, porque eu não mostrei toda aquela parte de como se aplicam as várias máscaras, né? Mas aqui é só para a gente entender a estrutura. Um transistor tipo P ao final, ele vai ter os seus três terminais, dreno, fonte e aqui no meio gate, que são alcançados por metalizações diferentes. E aqui o substrato dele. O transistor tipo N tem dreno, source e aqui no centro gate também. E o substrato é o próprio pedaço de silício aqui, substrato. Quem de vocês já pegou um transistor na prateleira e tinha 4 terminais? Quem já pegou um transistor MOS com 4 terminais na mão? NMOS, a princípio nunca, eu só vi com 3 até hoje. Eu já vi com 2 que tinham quebrado o gate, né? Mas ok. Reduzir é mais fácil. Não, mas eu quero ver alguém que já pegou um transistor com 4 terminais aí.
Isso aqui, quando a gente fabrica. Possivelmente era um CMOS, então, por causa que deveria ter dois gates, né? Não, não, mas quatro terminais é porque tem o terminal de substrato também. O transistor, naturalmente, ele tem quatro Ah, terminais. tá, entendi. Naturalmente, o dispositivo construído fisicamente tem quatro terminais. Só que a gente não compra de prateleira, não tem um terminal substrato separado. Na verdade, internamente, ele tem o substrato, a maior parte dos dispositivos, ligado no source. Isso é porque praticamente todas as aplicações é necessário isso para ele conseguir atrair tensões entre o gate e o substrato aqui embaixo do canal. No tipo NMOS também. Tem o substrato ligado no source para que quando surgir uma tensão positiva entre gate e substrato, ele atraia cargas tipo N aqui e forme o canal aqui embaixo. Então, o dispositivo comercial tem três terminais. Quando a gente monta eles aqui e fabrica no silício, a gente consegue deixar o terminal do substrato separado, que dá algumas características diferentes aí, do efeito de canal, comportamento levemente diferente. E o que mais aqui? Veja uma coisa curiosa. Todos os transistores NMOS, construídos dessa forma, eles têm o terminal de substrato, ou implicitamente também o terminal de source, só para diferenciar o nome aqui. Todos os NMOS, eles estão conectados juntos, porque através do substrato, todos os NMOS construídos dessa forma, eles estão em curto-circuito. Então, todos os sources estão em curto-circuito. Então, se eu olhar para essa estrutura aqui, eu não conseguiria montar algo desse tipo. Um transistor tipo NMOS em série com o outro de nenhuma forma. Se houver essa conexão implicitamente. Na verdade, a gente pode representar aqui ó, com um terminal extra do substrato. Aqui separado. Então, quando a gente constrói, integra eles, todos eles têm o mesmo substrato fixo e tem uma camada N diretamente em cima. Então, na construção, a gente liga todos os substratos em conjunto e geralmente liga no potencial mais baixo do circuito, assim, esses transistores. Mas também existe a possibilidade de, vejam bem, construir mais uma, em cima da camada tipo P, uma camada intermediária tipo N e outra camada tipo P para ir construir o NMOS em cima isolado. E ele realmente está separado. Esses são processos mais avançados que a gente vai ver adiante aí. Interessante a gente entender essa forma de construção. E como eu comentei antes, olhando para cá, a gente já enxerga isso daqui. Transistores parasitas. Professor, eu poderia construir, tipo, mais por fora, mais uma camada NMOS e colocar, tipo, três juntos daí? Tipo, bota, tipo, mais uma camada de N ali embaixo e bota mais um ao lado. Tipo, botar três MOS junto. Sim, é possível construir mais camadas intermediárias. Custou mais caro porque tem que fazer vários passos de processo a mais, né? Existe a possibilidade, sim. Não teria uma aplicação muito lógica, só pela dúvida mesmo. Talvez tenha algum dispositivo com comportamento diferente. Eu não tenho certeza se tiristores não são montados de uma forma assim. Que é uma camada NPNP. Pode ser que Mas você... é quatro, né? Não é três daí. Sim, vão formando mais junções, isso aí. Exato. Entendi, valeu. Eu quero chamar a atenção para vocês, olha só que curioso. Aqui tem um P, aqui tem um N e aqui tem um P. Quer dizer que implicitamente aqui tem um transistor tipo PNP montado. E se eu olhar entre esse terminal, por exemplo, N, P e esse terminal aqui, N, essa região aqui, vamos dizer, que pega um pedaço desse N-well, eu tenho um transistor NPN. Então tem vários cuidados que têm que ser tomados para evitar que esses transistores parasitas entrem em condução. E um dos cuidados é esse, exatamente, ligar o substrato junto com o source. O substrato junto com o source é um dos cuidados para evitar que esses transistores parasitas entrem em condução e liguem. Porque eu só quero ele funcionando como MOS, eu só quero que ele seja controlado pela tensão de gate, eu não quero que aconteça mais nada aqui. Então, muito cuidado adiante aí, é interessante conhecer um pouco da física dos dispositivos.